Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala Marquinhos, tudo na boa, na semana cansativa, pegada, mas estamos aí. Muito corrida, João, semana? Caraca, fim de semestre aqui em Israel, né? Para professor, fim de semestre é uma complicação, tal de corrigir prova, preparar reunião de pais, enfim, um monte de coisa aí, coisas especiais da escola que eu trabalho, mas estamos nessa, estamos vivos Isso aqui, aí. Correndo, né? resistiremos. Resistiremos, é isso aí, resistiremos. Vem cá, cara. Esquentou aí? Esquentou, hein? Deu uma esquentadinha, cara. Ó, se Tu disser que saiu daqui na não. semana mais fria, cara. Tu saiu bem na É, semana tô mais ligado. fria. Agora melhorou e continua chovendo. Cara, esse inverno tá chuvoso. É, Choveu bastante. Choveu eu ontem aqui, choveu um passei ali, pouquinho. semana passada eu fiz um passeio na sexta-feira pro Etzba Galil, né, pro dedo do Galil, pra Galileia, que é de lá você vê o Monte Hermon e tava cheio de neve. Eu não vi, né, porque ele tava encoberto, mas a minha mulher foi lá um dia antes, daí veio a ideia de a gente passear por lá. E aí ela tirou foto, tá cheio de neve. Então, é que esse degelo também vai ajudar a encher o Kinneret, que ainda não chegou na primeira linha vermelha, ele tá abaixo da primeira linha vermelha. Mesmo com essa chuva toda, ele não tá enchendo tanto assim. Ô, João, vou falar que chuva toda teve no Rio de Janeiro quando eu tava aí na semana passada, quando eu tava lá na semana passada, cara. É, Eu, 4 dias de chuva, sem, quer dizer, eu fiquei lá e chovendo. Aí eu voltei, teve o jogo do Flamengo, foi o Fla-Flu. Meu irmão, eu liguei a televisão, ficou falei, chuva paralisado, de né? novo. Não caiu, não, acabou a chuva, cara. Chuva, chuva, chuva. Porra, meu irmão, você é Aqui a louco. gente tem que fazer, aqui o comparativo é com aqui mesmo, né? Aqui É, não tem pois é, rios, não dá, não tem rios é. voadores aqui, pô. mas, mas tá chovendo aqui, mas não tá sendo suficiente. Aliás, sabe onde eu fui lá no Eitz Magalil? Eu fui num encontro dos rios Dan e outro rio, esqueci o nome dele, que juntos eles fazem o Rio Jordão começar, né? A Ó, nascente do Rio Jordão. Que nem eu tenho o Rio Solimões e o Negro, que viram o Rio Amazonas. Aqui também tem uhum. esses dois. Esse encontro é tipo uma piada. Você vai comparar com os rios no Brasil, Porra, é, assim, é não uma, dá é nem pra uma comparar, brincadeira, né? né? Tipo, é um riachinho, tipo, o Rio É. Jordão. Ele já foi mais caudaloso, né? Mas assim, ele é um rio pequeno, é um rio curto ali. Nessa época do ano até que tem água. Até que tem uma quantidade de água razoável, mas ali eu vi onde ele nasce mesmo, bem onde ele nasce. É, vamos ver como. Enfim, a gente está indo num período que pode ser bem chuvoso ainda daqui para frente, né? Até Porque ainda tem mais fevereiro e um março. mês e meio. Ainda tem. Águas de março, João. Tem águas de março aqui em Aqui Israel tem, também, cara. aqui tem. Aí o mês mais frio é fevereiro. Agora vai chegar uma onda de calor, né? Domingo vai fazer 25, 27 graus, depende de onde você É, eu estiver. vi. Vamos pra praia, João? Então, pra praia eu não vou, porque eu vou dar Vai aula não. domingo. Mas, Ah, vai dar lá. mas sábado eu vou fazer um passeio. Sábado vai estar 22, 23 aqui na minha região de máxima. Aí vai estar um dia agradável, fazer um passeio. Isso aí, isso aí. É, vem cá, cara. E o apoio do Tel Aviv, cara? Andou vencendo alguma coisa aí, cara? Pois é, o Flávio Rabinovich até lembrou, né? Nosso ouvinte e colaborador aqui, pô, até lembrou que o bilhetinho que eu botei lá no Kotel com meu filho, né? Uma das coisas, pelo menos, se realizou. O Apoel ele venceu o Maccabi depois de 12 anos de jejum, cara. 12 anos sem vencer um clássico, um negócio bizarro. Eu não E lembro de um jejum tão grande de times do Brasil, assim, sem vencer um clássico. 12 anos 12 é anos é muita muita coisa coisa. mesmo. Cara, tipo, 2014 foi a última vez. E ganhou, não é que ganhou assim, bem. Tava perdendo, empatou aos 46 e virou aos 49 com um lance que teve VAR, que demorou 3 minutos pro VAR Porra. dizer se estava impedido ou não. E quando deu, era 52 e o juiz, logo depois de confirmar o gol, encerrou o jogo. Então foi uma Ah, é. festa lá no Bloomfield. A torcida do Apoio estava enlouquecida, cara, com a Deu vitória. porrada com a polícia, não? Não vi, não vi, Não. não vi. Pois é. Enfim, Polícia anda reprimindo, né? Perguntei porque a polícia anda reprimindo bastante o apoio Tel Aviv, que se tornou aí o clube símbolo, né, da oposição ao Benito Gvir e, obviamente, se tornou, então, um alvo direcionado aí da polícia. Bom, gostaria justamente de agradecer aí a dois novos apoiadores. Muito obrigado aí.
Gente, para Então, quem agora, pode, quer e ainda não faz e gostaria de apoiar o nosso podcast, pode ser feito por duas plataformas diferentes. O pessoal que mora no Brasil faz pela plataforma Apoia-se, apoia.se barra do lado esquerdo do muro. E para quem mora no exterior, é pela plataforma Patreon, patreon.com barra do lado esquerdo do muro. Tá lá quem puder colaborar com o nosso trabalho. Bom, João, vamos então ao nosso marco temporal gravando na quinta-feira, dia 29 de janeiro, 10h17 da noite, neste exato momento, o episódio 368. Vamos tratar aí já no primeiro bloco sobre a questão do conflito, principalmente sobre o que está acontecendo em Gaza e comentaremos também sobre questões também relacionadas à Cisjordânia nessa semana. O Gaza, né? A gente teve o retorno do último refém sequestrado, Ron Givili, que enfim, ainda estava na faixa de Gaza. Então 251 reféns israelenses levados pelo Hamas no dia 7 de outubro foram trazidos de volta para cá. Isso faz com que a gente avance aí na questão da segunda fase do cessar-fogo. Também tem acusações, né, acusações não, uma matéria feita no Wall Street Journal sobre como Israel tem atuado na faixa de Gaza. Enfim, comentaremos aí de muita coisa que aconteceu lá na região. No segundo bloco, a gente vai falar também sobre a questão mais interna, como é de costume, né, doméstica. A gente teve semana passada uma manifestação muito grande no norte do país, organização em cidades árabes contra a violência, e depois foi informado aí que os partidos árabes voltariam a se juntar na chamada lista unificada dos partidos árabes, ou seja, vão concorrer juntos. Isso tem uma importância no quadro eleitoral. A gente também tem questões relacionadas aí ao Benvir e a atuação da extrema-direita, né? Ele que vem se recusando a promover policiais. A gente teve o caso de uma policial que foi para a justiça em função disso, e também temos aí a aprovação em primeira leitura dos ortodoxos, do orçamento que foi apoiado pelos ortodoxos depois de muita questão aí, muita polêmica. É isso, terceiro bloco, Correio dos Ouvintes, Palavra da Semana, e Personagem da Semana, e é isso que temos para hoje. Bom, vamos então, João, vamos lá já para o primeiro bloco para tratarmos de Gaza esta semana. Bom, gente, essa semana aí foi marcada por desenvolvimento de questões tensas ali na faixa de Gaza. A gente teve a questão do resgate, né, do Longville, que foi o último refém israelense lá na faixa de Gaza. Na semana passada começou muita pressão em Israel, a gente comentou isso no podcast, né, para que a passagem de Rafah fosse reaberta. O governo falou que só ia reabrir a passagem de Rafah com a volta de todos os reféns, e aí o Hamas disse que já tinha passado para Israel a localização do corpo dele, e aí Israel falou que estava efetuando buscas, e logo depois, um dia, 2 dias depois, foi informado ali que tinham achado o corpo do Longville, e ele é retornado para Israel, e as coisas começam a caminhar. A gente começa a ouvir sobre a segunda fase. O Hamas diz que diz, né, que não vai se desarmar, muito pelo contrário. O que a gente vê é que o Hamas tem fortalecido. Há informações da inteligência israelense de que hoje o Hamas continua tendo 35 mil soldados ali na sua força, que é o mesmo número que foi informado, foi passado, né, para todo mundo, era divulgado pelo Exército no início da guerra, no dia 7 de outubro de 2023. E também temos aí também, como eu falei lá na introdução, a questão que inclui aí, né, desse dia de depois da guerra, dessa fase 2 aí. Israel estaria, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, financiando novamente milícias para que lutassem contra o Hamas na faixa de Gaza. É uma política de Israel que a gente comentou que ela já estava sendo feita durante a guerra, e agora o Wall Street Journal diz que Israel mantém essa política, o que muda, né, essa forma de como é que vai ser pensado, pelo menos do lado israelense, né, como é que é pensado essa fase 2 aí. Junto a tudo isso, tivemos também no dia de hoje o exército israelense simplesmente confirmando o número de mortos que é apresentado pelo Hamas, né? Ao longo de toda a guerra, o exército israelense duvidava e negava e contrariava e dizia que não era verdadeiro o número de mortos e que o Hamas apresentava, mesmo eles sendo apresentados com nome, número de identidade, eram todos eles, né, identificados.
O exército dizia que esse número não era real, que não condizia. Inclusive, esse número era um número que foi utilizado muita gente, por muitas vezes, né, como forma de dizer que Israel cometia um genocídio na faixa de Gaza. E hoje o exército israelense diz reconhecer esse número, ou seja, que o número do Hamas, 70 mil mortos, de em torno de 70 mil mortos, né, pelo conflito, né, na faixa de Gaza, não por doenças, não por fome, não por frio, mas pessoas que morreram diretamente do conflito, é como apresenta o Hamas em torno de 70 mil pessoas. É isso, João. Muita coisa aí aconteceu na faixa de Gaza essa semana e agora a pergunta é como é que continua avançando nessa fase 2. Voltamos ao dia 6 de outubro de 2023, cara? Olha, Marquinhos, sem dúvida, o regresso do Rangvili, ele é um ciclo que se fecha, pelo menos para Israel, sobre enfim, que começou a acontecer no dia 7 de outubro, né? O dia 7 de outubro é um dia que não tinha terminado, em alguns aspectos ele terminou nessa semana. Tinham sido 247 sequestrados e o último deles foi resgatado nessa semana, se não me engano, na terça-feira, na segunda ou na terça-feira. Enfim, e o relógio, né, da Praça dos Sequestrados, que já está desmontada, a praça já não é mais a Praça dos Sequestrados, mas o relógio continuou lá. Ele parou no tempo, ele contava o tempo até que os sequestrados voltassem. O tempo foi interrompido, né, com um ato simbólico, e o Rongvili teve um enterro digno que essa família pôde dar a ele, né? Essa família diz que ele foi o primeiro a ser levado e o último a ser devolvido, porque ele caiu bem no início ali dos ataques e ele foi morto no dia 7 de outubro. O seu corpo foi sequestrado, né? Ele já foi sequestrado morto. É, a gente tem alguns casos de alguns que foram sequestrados mortos, outros que morreram em Gaza, e a maioria que voltou vivo, né? É, enfim, principalmente por conta da primeira troca de sequestrados que se deu um mês e pouco depois do 7 de outubro, ali no final de novembro de 2023 ainda, principalmente mulheres e crianças. Principalmente não, só mulheres e crianças, teve um só que não era, que era um sequestrado de cidadania russa, que o Hamas deu de presente para o Putin, né, para dizer, ó, a gente não tem nenhum russo aqui com a gente, esse aqui a gente vai devolver. Não me lembro o nome dele agora, mas ele foi, naquela leva ele foi sozinho, inclusive, voltou sozinho. Não foi junto dos outros. Mas enfim, já faz tanto tempo que a gente até se esquece desses detalhes, né? Mas enfim, agora acabou. É, é a primeira vez desde 2014 que não tem nenhum israelense sequestrado na faixa de Gaza, né? Vale lembrar que o primeiro deles, que era o Avera Mengistu, ele cruzou a fronteira sozinho. É uma pessoa com problemas mentais e que já tinha tentado cruzar a fronteira algumas vezes, o exército impediu, e naquele momento, em 2014, por uma falha tremenda do exército, permitiram a sua entrada e o Hamas o transformou em cativo, e ele só regressou há cerca de um ano, em março do ano passado, março de 2025, no segundo cessar-fogo. Mas tinham corpos também que estavam sob o comando do Hamas desde 2014, especialmente de dois soldados, né, que lutaram na operação Tsukeitan, né, que é, enfim, não sei como é que é o nome que a gente deu em português já para Margem essa, protetora, não acho que, foi? Acho que foi. acho que é margem protetora, acho que foi essa. É, Enfim, mas agora não tem mais israelenses sequestrados na faixa de Gaza. Então, pro lado israelense, isso é um fim de um ciclo. Pro lado palestino, obviamente que não. Hein? É óbvio que ainda tem muitas coisas que não estão fechadas aqui. A gente tem os kibbutzim ainda estão destruídos, boa parte deles. Tem famílias que ainda estão evacuadas de suas casas. Tem famílias despedaçadas e, enfim, por uma série de questões. Tem soldados ainda em Gaza, né? E se isso pro lado palestino é mais forte, né? Pro lado israelense ainda tem famílias que se preocupam com os seus parentes que estão servindo o exército ali. Então, o exército controla até hoje 52% da faixa de Gaza. Mas, de alguma maneira, a gente pode dizer que um ciclo ali foi fechado. De jeito algum, a gente está voltando para o dia 6 de outubro de 2026, de 2023, na minha opinião. Ainda que alguns digam, olha só, voltou tudo, tá tudo igual a antes, né? O Hamas continua mandando em Gaza, e, enfim, o governo israelense continua o mesmo, não mudou absolutamente nada, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, mas o panorama geral político ele não sofreu grandes alterações, pode ser que ele sofra se realmente o plano do Trump ele é concretizado e agora a expectativa
Elas são duas, né? A reconstrução da faixa de Gaza e o desarmamento do Hamas, né? São três, na verdade, que é a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. A ideia de você construir assentamentos israelenses em Gaza parece que não vingou. Eu não boto a minha mão no fogo por nada, mas parece que não vingou. Porque o governo Trump não quer que isso aconteça. Basicamente por isso. Porque no governo israelense tem muitas vozes que querem que isso aconteça. Mas o governo Trump não quer. E é por isso que isso não aconteceu até agora. E esse movimento esfriou. Esfriou bastante. A gente não escuta mais falar nele. Não escuta mais ou menos, né? Eu estive em Jerusalém tem um mês e tem cartazes lá de conferências para o reassentamento de Gaza, mas isso virou, enfim, chegou a haver conferências grandes com presença de parlamentares e ministros que hoje já estão sumidos dessas conferências porque sabem que o Trump não quer e não querem provocar quem manda, na verdade, né? Quem manda Israel é o Trump atualmente, não é o Netanyahu. Então, em alguns aspectos tá tudo igual, em outros aspectos não. Gaza está completamente destruída. A gente tem o exército confirmando, né, ainda que de maneira não oficial, é importante dizer isso, mas fontes do exército confirmam que eles trabalham com o número de 71.166 mortos, que é o que o Ministério da Saúde de Gaza divulgou, ou seja, o exército não nega mais esses números e confirma que esses números eles são, se não exatos, são bem próximos da realidade. O exército não considera incluídos nesse número, da mesma maneira que o Hamas, tá? Não consideram incluídos nesse número os desaparecidos, porque, enfim, a verdade é que os desaparecidos podem estar em baixos escombros, como podem ter fugido de Gaza também. No início da guerra, a gente não sabe quantas pessoas fugiram por túneis, e talvez a gente nunca saiba. E a gente vai lidar sempre com uma estimativa de mortos, além dos confirmados, né? Então, mas a gente tem enfim, para qualquer pessoa que questionava os números, nem sequer o exército israelense questiona mais esse número, hein? O exército ele parou de dizer que o Hamas mentia e manteve um silêncio, parou de jogar desconfiança sobre esse número, mantinha um silêncio e agora, pelo que a gente vê, eles estão confirmando esse número. Obviamente que o exército tem a sua versão de quantos eram terroristas, quantos eram envolvidos com o Hamas, que é discrepante quanto ao que o Hamas considera. Ainda assim, é muita gente morta. Muita, muita, muita gente morta. 70 mil pessoas são, se a gente considerar que Gaza tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas no dia 7 de outubro de 2023, a gente está falando aí de 3,5% da população de Gaza. É um número gigantesco, né? Mais que 3,5%, né, nesse caso. É um número gigantesco. Imaginem vocês o Brasil entrar num confronto que morrem 3,5% da sua população, fora a destruição, assim, fora a destruição total, enfim, que está a faixa de Gaza, mas 3,5% da população do Brasil, a gente está falando aí de mais de 7 milhões de pessoas, né? É mais que o município do Rio de Janeiro inteiro, mais que metade do município de São Paulo, e é mais do que qualquer outro município do Brasil, inclusive as grandes capitais, né? Inclusive o dobro das maiores, né, capitais, tirando Rio e São Paulo, que estão aí na casa dos 3 milhões, 3 milhões e meio. Então, sem contar a região metropolitana, é um número gigantesco, né? Enfim, como é que foi descoberto onde estava o paradeiro do corpo do Rongvili? Foi por informação da inteligência israelense, principalmente de um depoimento de um preso palestino, preso do Hamas, que disse que o corpo dele podia estar enterrado em um cemitério em Shabaia, que é um bairro no norte da cidade de Gaza, numa cova coletiva, né? E se ele não se sabia se esse corpo tinha sido enterrado lá por engano ou de propósito, para esconder dos israelenses, conseguiu encontrar esse corpo. O fato é que a informação era precisa. Primeiro, ele foi procurado debaixo de um. Enfim, no espaço, num túnel subterrâneo. O exército ficou muito tempo quebrando o túnel para procurar ele por ali, não encontrou. E aí foi até o cemitério, os soldados relatando como foi essa busca, dizendo como encontrar uma agulha no palheiro. Realmente foi muito difícil, mas a informação que a gente tinha era uma informação precisa e a gente conseguiu encontrar. Fizeram um teste de DNA, o corpo aparentemente estava obviamente, os restos mortais estavam completos, né, digamos assim, e ele pode ser devolvido para a família e ele foi agora nesse momento enterrado.
E agora isso casa com a ideia do Trump de começar a fase 2. O gabinete israelense autorizou a abertura da passagem de Rafah, ou Rafir, como vocês preferirem. É, é uma passagem de mão dupla, ou seja, Israel queria que abrisse só a passagem para saída, e agora, mas o governo Trump pressionou para que fosse aberta a passagem para ida e volta, para entrar também ajuda humanitária por ali. Ela não entra por ali, ela entra pela passagem de Kerem Shalom, principalmente. Mas semana que vem parece que ela vai ser aberta. O gabinete israelense aprovou, então ela deve ser aberta. E vai entrar mais coisas em Gaza. A gente não sabe exatamente o que. A gente comentou na semana passada que a gente não está ouvindo falar sobre fome na faixa de Gaza, o que é um bom sinal. Mas ainda falta muita coisa, além de comida. E pelo jeito vai começar a entrar. Se vão começar a entrar as caravanas, né, os trailers para construir casas provisórias para a população que está vivendo em barracas ou não, a gente ainda não sabe. Mas há uma pressão muito grande da comunidade internacional para que isso comece a acontecer, ainda que Israel resista a permitir essa entrada. Enquanto eu falo isso, tá? Hoje eu escutei o podcast do Kan, né, que é a radiodifusora pública de Israel, o consórcio de radiodifusão, uma conversa com Eli Olevi, que é o repórter para questões palestinas do Kan, e ele disse que em Gaza o Hamas restabeleceu o controle sobre praticamente toda a região que eles governam. E quando eu digo restabelecer o controle, não é só restaurar sua força militar. O Hamas, ele já tem controle de uma polícia própria, que está controlando e que está, inclusive, acabando com a máfia que estava surgindo em algumas regiões para restabelecer o poder nessas regiões. O Hamas abriu em diversos institutos de ensino superior as aulas, ou seja, para as crianças ainda não tem aula nas escolas, na grande maioria das escolas, mas o ensino superior já acontece na maioria das instituições. O sistema judiciário de Gaza voltou a funcionar, ou seja, o Hamas voltou a se estabelecer como poder totalmente. Onde eles conseguiram se reestruturar e fazer o lugar virar funcional de novo, com eles como governo, já está acontecendo. Ou seja, a ideia de que você vai substituir o Hamas, ela é cada vez mais distante. Ah, mas esse comitê, esse governo tecnocrata vai entrar? Ele vai entrar e ele vai ter que dividir o poder com o Hamas. E ele não está entrando armado. A tal força internacional, a gente não tem nem sinais de se ela vai ser formada, quando ela entraria e de que maneira. A gente está vendo o Trump falar num prazo de 2 meses para o desarmamento do Hamas, só que esse prazo de 2 meses é para o começo do desarmamento do Hamas. Ele tem etapas, né? Primeiro são as armas pesadas, tipo são os foguetes, os RPGs, os mísseis antitanques. Depois são não sei o que lá. E por último são as Kalashnikov e as pistolas. E aí esse mesmo repórter ele pergunta, o Elinor Levy, você tem alguma dúvida de que essas Kalashnikov nunca vão ser todas devolvidas? Né, não tem nenhuma chance disso acontecer. Se Israel, em 2 anos na faixa de Gaza, não desarmou o Hamas, vai ser uma força internacional que não está nem armada, comandada por um general americano, que esse é o único sujeito que já está nomeado nessa força internacional, é um general estadunidense. Esse cara é quem vai desarmar o Hamas? O Hamas pode colaborar por uma pressão turca ou qatari de devolver parte do armamento e tal, e vai dizer que devolveu tudo e vai continuar se preparando para o que vai acontecer depois. Né? E nem se fala mais tanto nisso, é óbvio que se fala um pouco aqui em Israel na questão do desarmamento. O Netanyahu continua prometendo, ele tentou tirar os louros, né, colher os louros desse regresso. Eu trouxe todos os sequestrados de volta. Você trouxe vários mortos. Primeiro de tudo, você é responsável por eles terem sido sequestrados. Segundo, vários deles morreram ali porque ele se recusou a um cessar-fogo antes. Né? E depois de 2 anos e pouco, voltou o último num caixão. Você está comemorando o quê, basicamente? Mas ele tem a sua narrativa, ele tem as pessoas que fortalecem a sua narrativa, mas ele está sendo também muito combatido, porque ele fala, olha só o preço, as pessoas morreram, soldados morreram, isso, para você só olhar o lado israelense, que lamentavelmente é a narrativa aqui. Mas olha quanta gente morreu para que o Hamas continuasse no poder em Gaza. Foi para isso que a gente fez nos últimos 2 anos. Essa era a cena da vitória, a vitória total que você estava prometendo, né? A vitória definitiva, o Nitzachon Mukhlat. Basicamente, a gente não teve uma troca de poder e o Hamas foi debilitado militarmente, algo que é totalmente possível uma estrutura totalmente possível deles se reconstruírem. Ah, mas se caiu o regime no Irã, quando caiu o regime no Irã, a gente conversa. Por enquanto, não caiu, nem está para cair. Alguns aliados do Hamas eles estão fortalecidos. Agora a gente está vendo na Síria, né, o novo governo
assassinando curdos, né, basicamente fazendo chacina com curdos no norte da Síria. Os curdos, inclusive, estão muito irritados com Israel, né, principalmente com os Estados Unidos, mas também muito com Israel. Os curdos, eles têm uma identificação com a história judaica e até com o sionismo, por incrível que pareça, que é, enfim, que é muito forte, né? Que eles se viam como um povo sem direito a um Estado nacional, como os judeus foram durante muitos anos, e como os inimigos dos curdos, muitas vezes são os mesmos inimigos do Estado de Israel, eles tinham essa identificação, só que Israel, a recíproca nunca foi verdadeira. Israel nunca apoiou a causa curda, como eles esperavam, e dessa vez a liderança curda está dizendo: vocês traíram a gente. Vocês venderam a gente, vocês, os Estados Unidos, em troca da proteção aos drusos na Síria, e agora a gente tá aqui voltado à nossa própria sorte. E o poder na Síria, ainda que o Trump esteja muito empolgado e muito fascinado com o Ashara, o novo presidente sírio, ele é um poder de um grupo ideologicamente alinhado ao Hamas. Então, a queda do Irã não quer dizer que o Hamas está isolado, o Hamas está próximo da Turquia, o Hamas continua próximo do Catar, que são aliados dos Estados Unidos, inclusive, né? Então, isso fortalece a presença do Hamas ali. Eles podem colaborar, vamos entregar aqui parte das armas, finge que vocês estão fazendo isso, e a gente mantém vocês como poder de alguma maneira aí. E o fato de Israel não ter trabalhado com aliados que queriam a substituição do Hamas pela autoridade palestina, como por exemplo o Egito, como por exemplo a Jordânia, como por exemplo a Arábia Saudita, naquele momento, como por exemplo o governo Biden. Israel não trabalhou, optou por não trabalhar por isso, agora está recebendo o Hamas de forma integral praticamente. Com governo tecnocrata ou sem governo tecnocrata, não faz nenhuma diferença, porque na prática é o Hamas que está mandando em Gaza. Então a gente agora, aqui em Israel, as pessoas estão muito emocionadas, com razão, né, com a volta do Longville, porque se fecha um ciclo, mas é um ciclo que se fecha, né, e não se resolvem os problemas básicos que você tinha com relação ao Hamas, como poder na faixa de Gaza, por conta, não da incompetência do governo, por conta da decisão do governo. Foi uma decisão do governo israelense de não trabalhar pela substituição do Hamas. Então, o que está acontecendo agora em Gaza é consequência da decisão do governo Netanyahu. O governo Netanyahu ele atuou contra os interesses da segurança nacional israelense, sob a ótica da direita israelense, da esquerda também, mas da própria direita israelense. A mesma direita continua votando nele em sua imensa maioria, nele ou nos partidos que compõem a sua base. Né? E aqueles deputados que estão gritando, isso é um absurdo, blá, blá, da base do Netanyahu, não ousam sair do governo e romper com o governo, mesmo com o Netanyahu contrariando tudo que eles prometeram, e eles reclamando e gritando agora, na hora de tomar uma decisão, eles não tomam de fato. Então, basicamente o que a gente está vendo agora é isso. O que mexe com Israel hoje, mais do que a situação em Gaza, é a eventual situação de um ataque estadunidense ao Irã. O regime iraniano hoje, nessa quinta-feira, no dia que a gente está gravando, voltou a dizer que caso eles sejam atacados, eles vão atacar Israel. Caso os Estados Unidos ataquem o Irã, eles vão retaliar contra Israel. O Hezbollah já disse que se o Irã atacar Israel, eles vão participar desse ataque. Então a gente está vivendo novamente essa tensão. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas aqui. Depende da decisão de um sujeito só, que é o Donald Trump. Ele já mandou a armada dele para cá e ficou orgulhoso de falar isso. Uma armada muito linda está indo lá em direção ao Irã para pressionar o regime iraniano. Mas no final das contas, quem vai levar míssil na cabeça é a gente aqui, além dos iranianos, obviamente. Né? É a gente aqui, porque a população dos Estados Unidos não vai sofrer com. A população pode ficar numa boa. O Irã não tem mísseis que chegam nos Estados Unidos. As bases estadunidenses aqui no Oriente Médio podem receber um míssil ou outro ali, eles têm como se defender, eles sabem se defender muito bem. A população civil israelense tem menos como se defender. E eu não sei se o regime prestes a cair, eu não sei que tipo de armamento o Irã não usou contra a gente no ano passado. Eu não sei se eles têm bombas mais poderosas do que as que eles usaram. Mas por que não usaram naquela guerra? Porque foi uma guerra curta. Se o regime estiver prestes a cair, eu acho que eles vão usar tudo que eles têm. E eu não sei se alguém me garante que o Irã não tem armas nucleares, realmente, ou alguma coisa, não necessariamente uma bomba atômica, mas uma bomba que possa fazer um estrago muito grande, que ainda está dois degraus antes da bomba atômica. Né? Então, esse ataque do Trump ele pode ser catastrófico para Israel. João, você está aí fazendo alarmismo, você não sabe? Eu não sei, de fato eu não sei. São hipóteses que eu estou jogando aqui com base em vozes na minha cabeça. Né? De fato.
Mas eu tenho razão para estar preocupado, porque eu moro aqui. Então, eu acho que. E eu acho que nada é mais. é, Nada dá mais medo do que uma pessoa que não tem nada a perder, do que um regime que não tem nada a perder, que está sendo atacado por forças estrangeiras e precisa, enfim, e precisa mostrar os dentes e fazer o contra-ataque. Então, hoje em Israel se fala muito nisso com razão, porque de fato a gente pode tomar uma na cabeça por isso. Eu acho que assim, eu acho que as chances que o Irã tenha uma arma destrutiva muito poderosa, elas não são muito altas. Caso contrário, eu acho que a inteligência israelense provavelmente saberia disso. Mas pode ser que não. Sempre pode ser que não. E nesse pode ser que não, a gente pode tomar uma paulada na cabeça sem nem entender de onde está vindo. Enfim, esses são os acontecimentos da semana com relação ao conflito, né? Então, em vez de a gente falar da boa notícia, né, a gente está falando aqui das repercussões negativas, das consequências negativas, ou do contexto negativo que envolve essa boa notícia, que é o retorno do corpo desse último sequestrado, porque sua família tem o direito de enterrá-lo com dignidade, como qualquer ser humano devia ter, de enterrar os seus parentes queridos. Ah, mas os palestinos, você não falou deles? Eles também têm, e muitos deles, lamentavelmente, não vão conseguir enterrar os seus parentes, porque eles não sabem onde eles estão, né? Então essa enfim, é um caso ainda mais grave e mais importante ainda do que os mortos são os vivos, né? A situação em Gaza está muito ruim e é urgente a abertura das passagens para que as pessoas possam reconstruir suas vidas, suas cidades, suas aldeias e que possam não ser ameaçados com risco de vida por uma chuva, né? Por exemplo, que é o que aconteceu nas duas, três últimas semanas. Enfim, eu não sei se eu tracei mais alguma coisa para falar, estou falando aqui da minha cabeça sem olhar exatamente a pauta, mas acho que é basicamente isso, né? Sim, teve um ponto de Israel apoiar milícias, né? Que saiu no Wall Street Journal que Israel continua apoiando milícias contra o Hamas na faixa de Gaza, como se isso fosse surtir algum efeito. Enfim, acho que não precisa nem discorrer mais muito sobre isso. Bom, acho que tudo isso que aconteceu essa semana, né? Eu acho que continua mostrando um pouco dessa falta de projeto do governo israelense para a faixa de Gaza. É, eu acho que eu concordo com você quando você falar que a gente não voltou para o 6 de outubro, a gente não está no 6 de outubro porque muita coisa mudou, mas eu acho que politicamente sim, o governo quer tentar implementar a mesma política que a gente tinha no 6 de outubro, ou seja, não resolver o conflito, gerenciar o conflito. Acho que a gente volta para essa política, obviamente com uma faixa de Gaza completamente diferente da que a gente tinha, com uma sociedade israelense muito diferente da que a gente tinha, com as coisas acontecendo aqui, um governo diferente, né, politicamente diferente do que a gente tinha. é, e as coisas continuam acontecendo aqui também muito mais agressivas, muito mais radicalizadas, né? Porém, politicamente, eu acho que essa é a opção do governo, continua sendo a falta de estratégia, a falta de uma decisão, a dificuldade, a não existência real de uma decisão do que o governo do Likud quer com isso. Se deixar na mão do Ben-Gvir e do Smotrich, eles obviamente colonizariam Gaza, mas o Likud não sabe o que fazer e os ultra-ortodoxos não estão muito preocupados, né? A questão dos ultra-ortodoxos com o governo passa muito longe do que fazer com a faixa de Gaza, não é realmente uma preocupação deles. E eu acho que a gente ir continuar nesse movimento mostra o fracasso total que foi essa guerra, né? É obviamente fracasso, né? Como se a gente pudesse esperar alguma coisa diferente. Fracasso no seguinte sentido que eu já fiz esse comentário algumas vezes. O que se espera, a realidade que a gente que as pessoas esperam depois de uma guerra é uma realidade melhor do que tinha antes da guerra, né? E a gente não tem essa realidade. A realidade hoje ela não é melhor do que a gente tinha antes da guerra, ou seja, para que essa guerra foi feita? Era mais uma guerra que a gente sabia que tinha sido perdida por Israel no dia 7 de outubro de 2023, às 6h29 da manhã. E eu acho que o fato do governo manter a mesma política hoje é a prova disso, né? Que, enfim, é uma política que ela não vai não vai trazer um futuro diferente, né? E não tem como fazer isso. Enfim, eu acho que, obviamente, a questão de ter da volta aí do último refém, né? Para mim, muito surpreendente. O pessoal que está aí há mais tempo com a gente deve lembrar que eu falei
eu achava que iam ficar vários corpos de reféns pela faixa de Gaza, que possivelmente, que eram coisas que a gente ouvia falar também que poderia acontecer, né? E eu achava muito plausível. Uma pessoa que era responsável por esconder um determinado corpo foi morta em um bombardeio e junto com o corpo, sei lá, ninguém sabe aonde, enfim, né? Poderiam ser vários casos assim que eu achava bem plausível que acontecesse. Então, o retorno de todos os reféns é algo que realmente me deixou, pegou de surpresa, mas enfim, né? Uma surpresa positiva nesse caso, né? É uma coisa que é uma coisa positiva. Não sei se você escutou hoje, Fala. Marquinhos, o Amos Zarelli, que é o jornalista do Haaretz, que ele comentou muito isso, né? Ele sempre suspeitou por causa das próprias fontes do exército que diziam para ele que achavam que não iam encontrar todos os corpos. E ele disse que o Sim, fato de você ter encontrado todos os corpos, né? Primeiro que o Hamas ter devolvido, o Hamas já lembra que terem devolvido a maioria, e outros três ou quatro Israel resgatou, mostra o nível de organização do Hamas, como eles se prepararam para exatamente. esse A momento. planilha deles, Como eles se a- prepararam para esse momento, né? Tipo, que eles garantiram que eles iam saber onde estavam todos os corpos, inclusive os que eles não exatamente. iam devolver, de propósito, que Israel conseguiu resgatar, porque, enfim, porque eles, e mesmo com tudo, todo o desastre que foi na faixa de Gaza, eles tinham tudo mapeado. Então, mostra o nível de preparação que eles tiveram lá desde o 7 de outubro até Vai hoje, né? saber. Que eles Exatamente. conseguiram resistir à destruição total e manter os reféns com eles, vivos ou mortos, sabendo onde estão o paradeiro de cada um, né? Enfim, a gente. Isso também é parte do plano do Hamas do dia 7 de outubro, um plano que foi muito, muito, muito bem sucedido dentro do que eles esperavam que acontecesse, né, naquele dia. E a questão dos sequestrados ela era primordial. E eles levaram isso tão a sério, de maneira tão profissional, digamos assim. Tá? Isso não é um elogio moral ao Hamas de jeito nenhum, mas é técnico, né? O que assim, a forma como eles atuaram como grupo armado nesse momento, como guerrilha, como estratégia armada de guerra, foi extremamente bem planificada. Né? Só que, enfim, Israel é uma potência, então eles queriam esconder alguns grupos, alguns corpos, e Israel descobriu onde eles estavam, porque Israel tem seus meios que são muito mais sofisticados que o Hamas. E, enfim, do momento que o exército israelense se organizou, né, eles conseguiram encontrar, como conseguiram dar um golpe ferrado no Hezbollah, enfim, outros feitos mais que fizeram nesses últimos 2 anos. É, bom, e eu acho que era muito nesse sentido, né, que, como eu falei, né, me surpreendeu aí essa questão toda e a total despreparo, não despreparo, né? É falta de vontade do governo em apresentar uma política diferente. Não tem, né? Outra política diferente, é isso que eles pensam realmente. E quanto ao número aí de 70 mil mortos desse reconhecimento do Exército, né? É uma parada muito bizarra mesmo. Mostra que o Exército, ao longo de todo o período da guerra, nunca apresentou um número próprio, né? Ele só falava que o número do Hamas era mentira, que era propaganda, que não podia ser levado a sério, e isso era repetido, porra, por, sei lá, cara, eu acho que por 170% da sociedade israelense, cara. Porra, todo mundo repetia esse negócio aqui. Tu ligava a televisão, não, porque é mentira. Tu ligava o rádio, não, porque é mentira. Tu falava com o cara da esquina, não, que é mentira. Falava com o cara dali, não, todo mundo falava que era mentira esse negócio. Agora, o exército nunca apresentou o seu próprio número. Nunca falou, ó, tô achando aí que tem uns 30 mil. Nunca, nunca, nunca. Aí já é a segunda vez, né? Porque eles já tinham confirmado o número do Hamas ainda em 25, se eu não me engano, ou 24 até, posso tentar procurar essa informação, mas eles já tinham confirmado uma primeira vez que o número do Hamas era correto, e agora eles confirmam novamente, né? Novamente, ou seja, é, é muito louco isso tudo, né? Ou seja, propaganda mesmo. Durante a guerra, eles fizeram propaganda e para que a sociedade israelense se engajasse, né, na política que eles estavam defendendo, né? Na política de dizer, ó, não estamos matando, é o exército mais moral do mundo, aquela bando de história mentirosa, né, de propaganda que a gente ouve aqui o tempo todo, né? 70 mil, malandro, é isso aí. Aí vai dizer, ah, não sei quantos eram terroristas e quantos. Pô, os caras falam que todo mundo é terrorista. Né? Todo mundo que a gente ouviu, ó, mataram aí 20 terroristas. Teve um bombardeio na região comunitária de Massal e 30 terroristas foram mortos. Aí a gente vê depois as imagens saindo, criança, mulher, não sei o quê, todo mundo virou terrorista. Né? Então, isso aí vai ser sempre discutido. Agora, o que não é discutido é o seguinte: no início da guerra se falavam em 35 mil combatentes do Hamas
E hoje, 2 anos e meio depois, nós temos 35 mil combatentes do Hamas. Ou seja, né, não serviu para muita coisa. Vamos lá. Eu tenho mais outros comentários aí para fazer, porque agora é sobre a Cisjordânia, cara. A Cisjordânia continua num processo de limpeza étnica e de terrorismo bizarro demais, de bizarro demais. E tem total, continua tendo total leniência da polícia de Israel e do exército de Israel. Essa semana foram vários pogroms acontecendo em vários vilarejos na região de Massa Faiata, que fica ali no sul das colinas de Hebron, né? Pelo menos 3 ou 4 vilarejos, agora eu esqueci o número deles, mas pelo menos 3 vilarejos foram atacados essa semana por terroristas judeus, por colonos terroristas. Parte deles fazendo reserva, carregando fuzis M16, ou seja, são reservistas. é, Invadindo vilarejos palestinos, queimando, destruindo, destruíram mais de 500 árvores ali na região de Massa Faiata, matando rebanhos de ovelhas, ou seja, uma política de terror total, incendiando casas, né? Uma política de terror total com o objetivo de expulsar essas populações. Também no vilarejo de Kirbet Marajam, também em Fassail, que é nesse vilarejo, o colono chegou com um caminhão e um caminhão cheio de lixo, né, de plantação de tâmaras. O cara chegou, esse vilarejo fica na região do Vale do Jordão, onde há 2 semanas atrás a gente noticiou um vilarejo que abandonou, um vilarejo de palestinos, né, beduínos, que eles abandonaram o vilarejo por conta da violência dos colonos, e agora na mesma região teve esse colono que chegou nesse vilarejo aí e jogou um caminhão de lixo dentro do vilarejo, cara. É assim, é um terror muito bizarro, com apoio das instituições do Estado, também no outro vilarejo chamado Murmus. Isso aconteceu, né? Pogrom também aconteceu. E também essa semana, na verdade, tem uma semana, um cara que é chamado Roy Star. É um desses fascistas aí que fica agredindo o palestino, ou agredindo a oposição israelense e bota vídeo, né, nas redes sociais, né, porque isso é moda, né? Então eles vão lá fazem isso. E esse cara foi filmado também, tem foto com ele, né? Estava presente num evento depois, junto com o presidente israelense e inclusive também o embaixador americano, o Mike Huckabee. Ou seja, mesmo que eles não soubessem, né? Não dá, meu irmão. Olha só, esse maluco não podia ter entrado ali. A segurança do presidente israelense devia saber, não, esse cara aqui, ó, cadê o Shabak, né? Falou, ó, esse cara aqui é um terrorista, então ele não pode estar perto do presidente. Ou virou a zona total mesmo. Pode, não tem problema nenhum. Né? Então, essas são as paradas que aconteceu essa semana aqui em Israel. E para fechar meu comentário, só mais dois também eventos, só que agora foi do lado de cá do muro, né? Tudo que eu falei tinha sido na Cisjordânia, do lado direito do muro, agora do lado esquerdo do muro, aqui dentro também, pelo menos 2 casos de destruição de casas em vilarejos beduínos na região do deserto do Negev, perto da onde aconteceu o ataque do dia 7 de outubro. Isso porque a casa de dois árabes, cidadãos de Israel, né, beduínos, foram destruídos, dois deles que foram sequestrados pelo Hamas, foram destruídas essa semana. Um deles se chama Hisham al-Sayed. Esse aí ele foi morto na faixa de Gaza pelo Hamas, e o outro foi Youssef al-Ziadna, que ele tinha sido também sequestrado, o corpo dele tinha sido sequestrado pelo Hamas. Ou seja, 2 cidadãos de Israel, beduínos, que moram em chamados vilarejos que não são reconhecidos pelo Estado, tiveram suas casas, seus familiares tiveram suas casas derrubadas essa semana pela polícia israelense. E essa função hoje ela é feita pela polícia porque foi uma exigência do Ben-Gvir. Antigamente, quem fazia isso era o ministério responsável ali pela fiscalização de terras, e o Ben-Gvir pediu que isso fosse essa política fosse transferida para a polícia, para o Ministério da Segurança Interna, que é o ministério que ele é responsável. Ou seja, a limpeza étnica dos palestinos ela está acontecendo na Cisjordânia, feita pelos terroristas
colonos que estão ali tocando terror, e ela também está sendo feita dentro de Israel pelo ministro Ben-Gvir, que está fazendo a limpeza étnica da população beduína do sul do país. Essa mesma população que estava desprotegida no dia 7 de outubro também foi atacada, também morreu e também teve heróis, que houve também cidadãos beduínos que ajudaram a salvar ali judeus israelenses durante o ataque do 7 de outubro. Então, assim, é muito bizarro tudo que está acontecendo aqui em Israel. A guerra, ela pode ter parado ou ter entrado em banho-maria, como eu costumo falar, na faixa de Gaza. A gente pode estar vivendo essas tensões aí sobre o que está acontecendo no Irã e possível volta aí com o Líbano e tudo mais. Porém, o que tem acontecido na Cisjordânia, o que tem acontecido aqui dentro também é muito assustador. É de tirar o, sei lá o quê, né, cara? Mas enfim, é muito bizarro. Então tem que ficar muito atento para isso também, porque a coisa está ficando cada vez mais feia de se ver. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política interna esta semana. Bom, João, é isso, cara. A gente tinha comentado aí há 2 semanas atrás, né, da greve geral que tinha acontecido no setor árabe de Israel, da sociedade israelense, né? Inclusive você falou que na cidade perto da sua casa tinha sido greve e você, enfim, quando saiu de casa você percebeu que até as padarias estavam fechadas, era algo que não costumava acontecer, a não ser em dia do casamento do filho do padeiro, né? Isso foi algo que você comentou, mas enfim. A greve aconteceu. Semana passada a gente teve também mais uma série de manifestações do setor árabe. Por conta da polícia, né, por conta da política do governo, né, de não fazer absolutamente nada para conter a violência e os assassinatos, as mortes que estão assombrando o setor árabe já há mais de 4, 5 anos, e se agravaram muito desde que o Ben-Gvir assumiu como ministro da polícia. E na semana passada também a gente teve aí o anúncio dos 4 partidos árabes que representam aí a grande maioria da população árabe, né? O Partido Balad, o Partido Tal, o Partido Comunista, né? O partido que é o Partido Hadash e também o Partido Ram. Os 4 anunciaram a volta da lista unificada, vão concorrer juntos à próxima eleição no parlamento e isso pode ter e vai ter uma questão fundamental aí, já que eles podem e devem conseguir mais de 10% das cadeiras do parlamento. É isso, hein? O setor árabe se movimenta, eles dizem basta a violência e basta a política do governo. Inclusive, também, esse sábado tem manifestação em Tel Aviv, começando aí às 5h30 da tarde, e vamos ver aonde isso vai parar. Pois é, eles vão agora para Tel Aviv, né? Eles fizeram uma manifestação aqui em Sarnin, aqui pertinho, fizeram uma manifestação em Tâmara, que também não está muito longe daqui, que foi tudo aqui no norte, na Galileia. Agora eles vão descer para Tel Aviv, para o centro do país, para fazer a manifestação lá, né, no centro econômico, no centro cultural do país, é, de alguma maneira no centro político, né? Não é exatamente a sede do parlamento nem do governo, mas as manifestações políticas, as maiores, são feitas em Tel Aviv. Eu acho que eles contam também nessa manifestação com uma adesão da parcela da população judaica que apoia a causa pela qual eles estão se manifestando, que o fim da violência contra a população árabe. E a gente não está falando aqui dos palestinos dos territórios, a gente está falando aqui da violência urbana que come solta na sociedade árabe aqui em Israel, por conta do crime organizado e da negligência total da polícia, ou para não dizer da participação da polícia, né? A Nessa situação. conivência, Conivência, conivência da conivência. polícia. A palavra certa é conivência. Muito bem, muito bem, muito boa intervenção. Que interessa o projeto do Ben-Gvir, né? Aterrorizar a população árabe. Eu posso afirmar que o Ben-Gvir faz isso de propósito? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. E eu acho que eu tenho muitos motivos para ter essa convicção, hein? Que o projeto muito parecido com o que acontece na Cisjordânia, que é deixar os colonos aterrorizarem a vida dos palestinos, é o que está acontecendo aqui em Israel, que é deixar o crime organizado aterrorizar a vida dos árabes israelenses, para que eles queiram ir embora daqui. Basicamente essa é a situação. E eles estão se manifestando, e essa inação, né, essa conivência da polícia e do governo de maneira geral, porque não é só a polícia, né? Para você combater a violência, você precisa de medidas sociais também. Você não precisa só de policiamento. Você não precisa só reprimir a violência. Você precisa também dar oportunidade para as pessoas. Você precisa dar cidadania para as pessoas. E o governo anterior tinha um projeto
chamado Projeto Homes, que esse governo acabou de enterrar agora, tem 2 meses. Ele tinha sido sucateado e agora ele foi finalizado. O governo cancelou o Projeto Homes praticamente, que era um projeto que visava melhorar a situação social da sociedade árabe, né, das comunidades árabes em Israel, para que as pessoas não queiram ir para o crime, para que as pessoas não colaborem com o crime, enfim, e para que isso diminua o número de pessoas mortas na sociedade árabe, e tinha diminuído. O número estava em crescimento, ele diminuiu em 2022, em 2023 ele voltou a subir. Né? O governo anterior fez um projeto em 2021, 2022, colheu os frutos disso em 2022, e era só manter. Era só manter esse projeto e você diminuiria o crime organizado. Você melhoraria a situação da população árabe. Só que esse governo não quer melhorar a situação dos árabes, quer piorar a situação dos árabes. Basicamente isso está acontecendo. Só que o que esse governo conseguiu foi tomar uma invertida. Porque hoje foi feita a primeira pesquisa, eu não vi qual foi a instituição, mas eu vi que alguém divulgou isso no Twitter, que mostrava que a lista unificada, que são os 4 partidos de eleitorado árabe concorrendo em conjunto, teria 16 cadeiras. Seria a terceira força da Knesset, só com 3 cadeiras a menos do que o Naftali Bennett. 16 16. Eles, cadeiras? não- eles não chegaram a isso Porra! tudo. Eles nunca chegaram a isso tudo em nenhuma Não, eleição. O tinha máximo sido que eles conseguiram 15, foi né? 15. 15 Isso. numa vez só. E eles podem mais, né? Porque os árabes são 20% da população em Israel, mais de 20%. Bota que eles são 20% dos eleitores, que a população árabe é uma população muito jovem, tem muita criança, mas bota que eles são 20% dos eleitores, tá? Se eles vão votar na mesma proporção que os judeus, eles podem ter aí, com uma certa tranquilidade, 24 cadeiras no parlamento. Que seria certamente a segunda força, talvez a primeira até. Ah, mas eles vão ter primeiro-ministro? Não, com 24, eles vão ter primeiro-ministro com 24 cadeiras, mas eles têm muita força se tiverem 24 cadeiras. O governo, mas assim, a formação da lista unificada, a gente não sabe sob que circunstâncias ela está sendo formada, até porque o acordo não tá costurado. Eles assinaram um acordo de intenções, na verdade, de se comprometendo a concorrer em conjunto. Mas e depois de concorrer, eles vão se separar ou eles vão permanecer em conjunto? Porque se eles vão permanecer em conjunto, nem o bloco do Netanyahu consegue formar o governo e nem a oposição ao Netanyahu consegue formar um governo. Porque se tem partidos na lista unificada que não aceitam formar o governo, por exemplo, o Balad. E se eles vão continuar com um grupo coeso, esse governo eles não vão formar. Se eles puderem se separar, né, e o Ram ser parte da coalizão, e talvez o Hadash e o Tal, que são outros partidos árabes, apoiem, né, a coalizão votando, seja uma oposição construtiva, ou seja, a gente vota para que esse governo seja formado, um governo de minoria, e a gente vai votar junto desse governo quando for conveniente para a gente. Quando não for, a gente não vota. E nesse sentido eles podem derrubar o Netanyahu. Esse é um dilema, né? Os partidos árabes eles dizem abertamente: a gente quer derrubar esse governo. Mas caso eles sejam muito fortes, isso pode se voltar contra esse objetivo. E aí vai depender muito do que eles vão costurar entre si. Agora, enfim, querendo ou não, né, no meu caso, obviamente, eu quero que esse governo seja trocado de qualquer maneira. O eleitorado árabe, ele, num país democrático, ele tem que ser incentivado a votar. E a lista unificada, ela incentiva os árabes a saírem de casa para votar. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o que dizem todas as pesquisas. A população árabe que vota numa proporção bem menor que a população judaica, porque o voto aqui não é obrigatório, por boicote ao Estado, por não se sentirem representados, por uma série de questões, eles têm muito mais motivação para votar quando os partidos que representam essa população eles concorrem em conjunto. É isso que a sociedade árabe responde quando vê isso. Eles podem ter menos votos judaicos que eles teriam se concorressem separadamente, mas isso compensa a quantidade de votos árabes que eles têm. Né? É, 16 cadeiras é um número que eles nunca conseguiram, o máximo foi 15. Eles tiveram foi cerca de 62% da população árabe que votou nas eleições, nas terceiras eleições de 2000, naquela terceira seguida, as eleições de 2020. Enfim, eles podem agora ter até mais que isso. Então, realmente, se eles concorrerem separados, é mais fácil da gente ver uma coalizão sendo formada pela oposição, né, pela atual oposição, do que se eles concorrerem em conjunto. Pelo menos a gente consegue visualizar isso. Né? Mas se eles concorrerem em conjunto, certamente o Netanyahu não forma coalizão. Certamente ele não tem maioria. Não tem chance ele ter. Que o Likud consiga 32 cadeiras. Não tem como eles formarem maioria com os árabes não desperdiçando votos. É uma parcela da população que desequilibra.
que desequilibra a balança que hoje pende para a direita. Eles levam a balança para o outro lado. Então, é uma má notícia, de certa maneira, é uma má notícia para o Netanyahu, que obviamente vai tentar. Ele vai lutar muito contra essa votação dos árabes, e inclusive no próprio dia das eleições, vocês podem ter certeza disso, como ele já fez no passado. O que vai ter de escândalo nessas eleições com a votação árabe, que vai botar gente para fazer tumulto, que vai inventar um monte de factoide, que vão botar a polícia para fazer para criar problema. Vocês não tenham dúvidas disso. Porque o Netanyahu, o terror da direita israelense é que os árabes se engajem na política da mesma maneira que os ultra-ortodoxos, que vão votar numa proporção muito maior do que os outros. Se isso acontecer, para eles é um desastre. Mas enfim, a gente ainda não está ali, né? Isso provavelmente vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas para mim é uma boa notícia essa união dos partidos árabes, ainda que nessa união é difícil, por exemplo, que eu votasse em um desses partidos. Numa separação, tem partidos que eu consigo me identificar com as propostas deles, mais ou menos ali. Enfim, e com eles todos juntos, enfim, passa um pouco difícil para mim votar no Ballad, né? Enfim, para mim é uma coisa que não vai acontecer, né? E além do que, eu estou numa posição muito pragmática atualmente. Eu quero votar em partidos que formem a coalizão para substituir esse governo. Eu acho que é fundamental uma frente ampla para substituir esse governo atual, que é o que tem de pior, e ainda que você tenha que compor com gente horrível, o mal menor às vezes é necessário. Então, por um lado, isso me afasta de votar neles, por outro lado, isso é correto, é legítimo, e afasta o Netanyahu de ter maioria também. Então, não deixa de ser uma boa notícia. Bom, eu acho que, na minha opinião, é uma excelente notícia. Eu acho que não é uma boa notícia, é uma excelente notícia, porque o que a gente via no último período, por conta dessa divisão, era simplesmente o não engajamento da população árabe, e não só isso, muitos votos que acabavam indo para o lixo, porque os partidos não passavam a cláusula de barreiras. Eu acho que eu vou levar a análise para o outro lado, né? Você falou que se vai ser um bloco conjunto, se depois eles vão ter a possibilidade de atuar separadamente depois da eleição, né? Se o bloco se desfaz, para poder ter uma possível entrada no governo. Mas eu também quero levar para o outro lado, se a gente vai ter algum partido sionista que vai topar fazer governo com algum partido árabe. Porque o Naftali Bennett já falou que não vai fazer. O Avigdor Lieberman disse também que não vai fazer. O Lapid também falou que não vai fazer. E eles não topam nem que partidos árabes apoiem de fora, ou seja, que o governo seja um governo de minoria com um apoio externo de partidos árabes, né? Ou seja, um governo que não teria maioria para governar. E eles falaram que não topariam isso. Então, eu acho que a gente tem que levar para esse lado também, porque não acredito. Talvez o Yair Golan, eu acho que poderia topar Não, esse O acordo. Yair Golan, ele disse Acho que que quer que os partidos faria. árabes façam parte da coalizão. É Ele, isso, eu ele acho que disse isso. então, eu acho que é nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que também essa é uma avaliação que tem que ser feita e eu acho que é por conta disso também que um dos elementos, né, que fizeram com que eles se unificassem, porque a gente vê total, essa semana eu vi o Lieberman falando que ele não poderia fazer governo com o RAM, porque o RAM é contra a lei do alistamento. Ah, meu amigo, deixa de ser canalha, né, porra? Você não vai fazer governo com o Irã porque ele é árabe e você sabe que o seu eleitorado não ia aceitar se você fizesse o governo com o árabe, principalmente depois do 7 de outubro, né? Então, você deixa de ser canalha e fala a verdade. O problema não é a lei do alistamento, né, cara? Então porque os árabes, obviamente, eles são contra a política de que cidadãos árabes sejam forçados a ir pro exército, né? Então, tem essa série de questões, uma série de questões. Então, assim, pô, eu acho que não dá para jogar essa responsabilidade em cima da minoria. Eles são a minoria dentro do país, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar, que na minha opinião é muito importante, né? Então, assim, não dá para a gente jogar o fracasso da oposição israelense, sionista, em cima da minoria não querer fazer governo com eles. A gente tem que lembrar que é uma minoria que, desde que o Estado foi criado, foi excluída, foi marginalizada.
né? Então eu acho que é uma coisa que não pode ser deixada de lado, tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu tô sempre com a minoria. Uma coisa que aprendi sempre, uma coisa que ficou muito claro para mim aqui, né? Que a maioria, seja lá qual for, em qualquer lugar do mundo, ela vai sempre oprimir. E eu, como um judeu nascido na diáspora, vou estar sempre com as minorias. Então, acho que é fundamental essa organização dos partidos árabes, para que eles, independente de eu ter ou não total acordo com as políticas que eles defendem, eu acho que a minoria, principalmente em função também do que vem acontecendo hoje dentro do país, que a situação tende a piorar muito, no próximo período, acho que é fundamental essa união. E só para terminar, né, eu acho que o impedimento também, né, que por um lado é muito importante que eles tenham muitos votos, por outro lado, esse bloco que acaba sendo criado, que impede com que tanto a oposição, a situação, né, tanto o Netanyahu quanto possivelmente a oposição consigam formar um bloco, isso é muito bom pro Netanyahu, né? Porque caso ninguém consiga formar um governo, o Netanyahu continua como primeiro-ministro e a gente continua tendo vários governos, várias eleições. Né? Foi isso que aconteceu há 5, 6 anos atrás, né? Quando a gente teve aí várias rodadas eleitorais. Ninguém conseguia montar o governo, a gente partia 6 meses depois, tinha outro processo eleitoral. Ninguém conseguia montar o governo, outro processo eleitoral. Então, se os partidos árabes, se a oposição não conseguir chegar a um acordo para fazer um governo que inclua partidos árabes, para poder tirar o Netanyahu continua no governo, continua no poder, o que isso é importante para ele, né? Então, enfim, eu acho que um elemento muito interessante para as próximas eleições que a gente vai ver quando vai acontecer. E já que a gente está falando da eleição, João, vou fazer uma mudança aí na pauta, só para já que eu levantei a bola para mim mesmo. O orçamento, né, é a única coisa que pode fazer com que o governo caia, caso ele caia automaticamente, né? O governo tem sempre até o mês de março para aprovar o orçamento, ou seja, a gente está em 2026, o governo tem até o final de março de 2026 para aprovar o orçamento. Se o orçamento não for aprovado, o governo cai automaticamente. Ou seja, só o orçamento pode derrubar o governo automaticamente. Os ultra-ortodoxos tinham dito que não votariam a favor do orçamento por conta aí da lei do alistamento que ainda não foi aprovada. Só que essa semana teve a votação em primeira leitura e os partidos ultra-ortodoxos aprovaram. E aí, cara, segunda e terceira leitura, vai ou não vai? Olha, eles continuam com aquela ameaça que não se concretiza, né? Não, se não tiver lei. A votação tinha que acontecer na segunda-feira e foi adiada para quarta. Porque os partidos ortodoxos estavam ameaçando não votar na primeira leitura do orçamento. Orçamento terrível, diga-se de passagem, que prevê outra vez déficit, um déficit de 3,9%, que destina 10 bilhões de shekel para ações que ainda que não se sabe para quê. Ou seja, o governo vai ter direito a decidir para onde vão esses 10 bilhões de shekel, hein, que hoje em dia o shekel está quase 3 para 1 para o dólar está caindo em relação ao real também, então tá cada vez valendo mais o shekel aqui, é bastante dinheiro, é um orçamento que tira o pouco dinheiro que o governo investe na primeira infância, né? Ele tirou algumas centenas, mais ou menos 100 milhões de shekel para o baixo orçamento que o governo destina para a primeira infância, para botar quase 1 bilhão para a educação ultra-ortodoxa, enfim, entre outras maldades que esse orçamento está propondo. Dessa maneira, o governo comprou dois dos três partidos ultra-ortodoxos, que é o Shas e o Degel Torá, que é o partido dos lituanos. O partido racídico votou contra o orçamento. A primeira leitura passou de 62 a 55. Mas os partidos ortodoxos eles estavam ameaçando não votar no orçamento, que isso derruba o governo, votar contra, por isso que eles adiaram a votação, porque eles queriam a garantia de que a lei do alistamento ela ia ser aprovada. E o governo disse o seguinte: olha só, a gente quer aprovar essa lei. Só que a conselheira jurídica do parlamento, que não é a conselheira jurídica do governo, não é a Galit Barab-Miara, é outra mulher, é outra pessoa que tem que aprovar as leis de comissões, ela tem que dar o parecer se essa lei ela é constitucional ou não, porque depois, se ela vai parar na Suprema Corte sem a aprovação dela, a chance da Suprema Corte vetar essa lei é muito maior. E ela estava dizendo, do jeito que está, não vai dar. Então, o governo conseguiu construir uma narrativa dizendo: o problema não é a gente, o problema é ela. Né? Como se o problema não fossem eles escrevendo uma lei que não faz o menor sentido. E aí,
os partidos ortodoxos eles falam, então não vai ter votação. E aí, de última hora, o Boaz Bismuth, que é o presidente da Comissão de Segurança Exterior, que é quem está redigindo essa lei, ele convocou uma reunião às pressas com os partidos ortodoxos e com a conselheira jurídica do parlamento, e alguma coisa foi dita ali que fez com que os ortodoxos votassem a favor do orçamento. Ou seja, provavelmente ele apresentou um novo rascunho que ela disse: se a gente trabalhar em cima dele, pode ser que ele passe. E aí eles falam: beleza, vamos dar mais uma chance, mas em terceira leitura a gente não vai votar a favor do orçamento se essa lei não passar antes. Eles estão exigindo que a lei passe antes. Vocês perguntam para os analistas aqui em Israel, né, para as pessoas, para os especialistas que entendem de mundo ortodoxo, que acompanham a política ortodoxa de dentro, que conhecem os personagens, conhecem as motivações, é praticamente unânime a visão de que eles não vão derrubar o governo. Eles não vão derrubar o governo porque eles estão recebendo muitos prêmios e que eles sabem que ruim com o governo, pior sem ele. Então, o orçamento vai ser aprovado muito provavelmente, e é muito provável também que a lei do alistamento seja aprovada. Hein? Se depois ela vai cair na Suprema Corte ou não, a gente não sabe. Mas é bem provável que essa lei seja aprovada. O Netanyahu, se a gente perguntar para ele, eu apostaria que ele não quer aprovar essa lei. Ele prefere que a lei não vá à votação, porque é uma lei que é impopular e pode prejudicar a sua campanha eleitoral. Ele vai ter muito trabalho para poder abafar essa situação. E a oposição está lambendo os beiços com isso, porque praticamente é o único ponto que a oposição. É isso e o Hamas em Gaza, né? São as duas únicas questões que a oposição levanta. Não levanta mais nada. Como se o país tivesse uma maravilha, que tivesse tudo muito bem, né? Enfim, que só tivesse essas duas questões para você atacar o governo. Que é uma vergonha. Né? Enfim, tem um ou outro deputado ainda levanta algum tema, né? O Lieberman, o Yair Golan ainda falam da questão do Catar. Enfim, a pauta econômica totalmente largada, praticamente ninguém fala, com exceção da Namal Lazimi e de um ou outro parlamentar, quase ninguém toca nisso. Mas o Netanyahu sabe que a oposição não vai deixar ele em paz com essa lei do alistamento. Ele preferia não aprovar, então ele prefere ganhar tempo e empurrar os ortodoxos para aprovar o orçamento. Mas é ano eleitoral, se a eleição vai acontecer 2 meses antes, 2 meses depois, não faz tanta diferença assim para o Netanyahu. Ele quer empurrar porque o tempo joga a favor dele. Quanto mais você se distancia do 7 de outubro de 2023, mais você está longe de um caso traumático e você consegue mudar a pauta, tentar decidir sobre qual vai ser a pauta do dia, né? Pautar o debate, no caso, e levantar o que você quiser. E para ele isso é relevante. Então, assim, a eleição tem que ser o mais longe possível do dia 7 de outubro de 2023, mas também não tão perto do dia 7 de outubro de 2026. Porque aí você dá um up, né, nessa memória do 7 de outubro e o Netanyahu também não tem esse interesse. Isso quem falou não sou eu, é o Amit Segal, que é um jornalista partidário do Netanyahu. Ele fala: que o Netanyahu não quer eleições perto do 7 de outubro, ele prefere em setembro, para que ninguém lembre disso. Enfim, ou até no verão, que no verão as pessoas, assim, em agosto, que as pessoas não estão muito mobilizadas com campanha, muita gente viajando e tal, e o Netanyahu consegue abafar também o debate mais do que ele poderia antes. Mas o orçamento ele foi aprovado em primeira leitura, né? E essa é a notícia da semana. Aconteceram várias outras coisas essa semana que a gente não colocou na pauta. Uma delas eu até quero comentar. É que a polícia começou uma investigação agora, junto com o Shin Bet. Eles descobriram que teve um número razoável de pessoas que ilegalmente usou a guerra para vender coisas em Gaza. Ou seja, usou a situação dramática em Gaza para vender produtos diversos, e ganhar dinheiro em cima da catástrofe lá de maneira ilegal. Né? Enfim, já eu tinha proibido qualquer comercialização, obviamente que as pessoas estão fazendo isso, enfim, vendendo tudo que é tipo de coisa. Algumas delas são crimes simples, por exemplo, gente que está vendendo cigarro, ou vendendo comida, né? Enfim, que são crimes que não, em teoria, não afetam a segurança nacional, mas tem também acusações de pessoas que que fizeram com que armas entrassem em Gaza, por exemplo. Não só armas, né? Ou artefatos que pudessem ser usados como Homer Gellem, que é tipo commodities, não sei, commodities, ou produtos de Matéria-prima. matéria-prima para poder produzir armas ou construir túneis ou etc. Gente que fez muito dinheiro. E entre essas pessoas que estão sendo investigadas, tá o irmão, se não me engano, é o irmão, é um parente, eu Não, acho que o próximo da família. Tá dizendo que é um próximo da família. próximo, parece que é o irmão. Quer dizer, que o nome não foi revelado, mas tem gente já dizendo que é o irmão É do mesmo? Zini, que é o novo chefe do Shin Bet.
hein, que está envolvido nisso aí. Hein? E esse é um caso que tem um potencial para dar uma merda gigante, muito grande. Aqui em geral, essas merdas gigantes nunca são. Assim, é o que o Trump falou, né? Que se ele sair na rua, assassinar uma pessoa na frente de todo mundo, as pessoas vão continuar votando nele. Vale o mesmo para o Netanyahu. Né? É. As pessoas que estão com ele não largam ele por nada. Olha, basta ver o que aconteceu aqui. Esses gajos não largam ele por nada. Então é difícil a gente ver que isso vai dar uma estremecida no ambiente eleitoral, mas pode levar a gente para cadeia. Né? Você pode levar o Zinner, por exemplo, sei lá, o Zinner, se ele está metido ou não, até agora não tem nenhuma evidência de que, né, não tem nada que ele está metido nisso, mas tem um parente dele, mas a situação fica um pouco feia para ele, né? Se tem uma pessoa próxima dele que está fazendo isso, tipo, você pode falar, pô, esse cara aí é conflito de interesses, o cara tá no Shin Bet, que está investigando isso, o cara é chefe do Shin Bet, quem garante que ele não vai favorecer o familiar dele numa investigação como essa, né? Que ele não vai dar argumentos para ele se defender na justiça, que ele não vai, enfim, tentar incriminar outras pessoas para fazer chantagem, né? Então é claro o conflito de interesses. Mas assim, enfim, teve o caso do jardim perdão, da creche, né, em Jerusalém, que três bebês morreram e vários foram parar no hospital por conta de uma intoxicação bizarra, que era uma creche ilegal, né, como tem várias, e o governo usou isso para atacar a oposição, dizendo que essas crianças morreram porque a oposição e o judiciário tiraram o subsídio dos ultra-ortodoxos, então eles não tiveram escolha, senão criar creches ilegais, que é uma mentira deslavada. Essas creches existem desde há muito tempo. Elas existem não porque tiraram o subsídio, elas existem porque o governo não dá um centavo praticamente, né? A educação pública até 3 anos em Israel não existe. Ela não existe. O pouco dinheiro que entra para isso é de subsídio para ONGs que fazem creches a preço baixo para famílias pobres, que ganham bolsa. E para que os pais ganham bolsa para os filhos estudarem, boa parte dessas creches estão para ortodoxos. Né? Mas é muito pouco dinheiro. Israel é o país da OCDE que menos investe na primeira infância, de 0 a 3 anos. Que menos investe disparado. Né? E isso é crítico para a educação, para a formação das crianças em Israel. Você tem que pagar para receber uma educação porcaria em creches que não tem fiscalização, são todas privadas, e ainda tem essas piratas. Né? Então, enfim, é um desastre o que acontece em Israel hoje em dia. Israel, o governo israelense é um desastre em todos os aspectos. Né? E aí o governo praticamente condena crianças, bebês à morte. E a culpa é do judiciário. A única responsabilidade que o Netanyahu assume é por trazer os sequestrados de volta. Né? Aí fui eu que fiz, fui eu que orientei, fui eu que tratava. O resto todo do governo não somos responsáveis por nada. Né? É um negócio, enfim, assustador. E hoje, para completar o quebra-cabeça aí enfim, dos desastres e da situação assustadora pela qual a gente vive, um sujeito, um não, alguns, né, mas um deles que é um cara, um criminoso quanto mais, que está o tempo todo envolvido em um monte de cenas de crime, ele bloqueou o carro do Aaron Barak, que é o ex-presidente da Suprema Corte em Israel, mas o cara foi presidente da Suprema Corte nos anos 90, né? Ou seja, tem muitos anos, o cara tem 89 anos, é sobrevivente do Holocausto, é o cara que foi responsável pela grande reforma no constitucional em Israel. E ele virou o inimigo número um do governo, porque alguém tem que ser o culpado pelo Deep State, né? Segundo a extrema-direita. E o cara, assim, foi uma agressão, ele xingando o Aaron Barak, chamou ele de Khamenei. Khamenei é como, enfim, é o Ayatollah do Irã. Khamenei do nosso tempo. Ele é mais ou menos a mesma idade do Khamenei, então enfim, o Khamenei da nossa geração. Enfim, ele é da mesma geração do Khamenei, o cara nem fazer conta sabe direito, mas ele culpando o Aaron Barak, chamando o cara de ditador. O cara não tem nenhuma ingerência sobre nada. O cara tá aposentado há 15, 20 anos. Tipo, é um negócio assim. Foi defender Israel na Corte Na Corte Internacional. Internacional, ele foi nomeado pelo governo, né, israelense para defender Israel, para ser o representante de Israel na Corte Isso, Internacional, exato, exato. mas obviamente, enfim, ele votou Não, contra quase tudo não, o ali. papel Né? dele era representar, exatamente. Era representar, mas enfim, ele foi para negar que tem genocídio e tal. Enfim, é esse cara que o governo está incentivando que vão para cima dele. E aí a ministra do Meio Ambiente, Edith Silman, ela deu respaldo para o cara que atacou o Aaron Barak. O Netanyahu tem silêncio. O Netanyahu não falou nada. Não condenou nada. Um velho de 89 anos, senhor de idoso, sobrevivente do Holocausto. O cara que o governo israelense escolheu para representar Israel, ele já não está mais lá, não. Ele pediu dispensa por causa de questões relacionadas à idade dele e à saúde, né? Então ele não pode ficar indo para Israel o tempo todo.
Mas ele foi atacado na rua e o Netanyahu dá uma palavra e a ministra do governo respalda o ataque. Ela que faz um drama por qualquer coisinha que acontece com ela, né? Enfim, eu escutei esqueci o primeiro nome dele, Guetta, né? Que é um. Esse cara foi deputado do Chas e hoje ele é um cara É, que qual o virou nome mais. dele? Acho que é Yair Guetta, não sei. Ele é. Enfim, A ele hoje é filha um dele radi... depois já. A filha dele foi para um programa de reality show aqui em Israel também, aquele Issardut. Como é que chama Eu não isso? sabia, não. É, Sobrevivência, né? sobrevivência, isso. Pois é, esse cara ele é um ultra-ortodoxo que tem uma visão democrática e às vezes pende para a esquerda. E ele é um cara que tem diálogo, é um cara maneiro, eu gosto dele. E ele tava dizendo hoje no canal 12, que a Edith Silman, ela escolhe sempre um Mizrahi, que é um judeu oriental, para fazer o trabalho sujo. Se ela quer que isso aconteça, porque não vai o marido dela na frente do carro, né? Ela vai lá respaldar um Mizrahi para todo mundo achar que os Dudu judeus Mordecai, orientais não? são Alguma bando. coisa assim? Como? É Dudu Mordecai, alguma coisa assim o nome dele, não é? Nem sei, cara, o nome dele, nem me É. lembro. Mas, assim, porque tem tantos desses caras que eu nem me lembro qual foi dessa vez. O cara ele falou, em vez de mandar um Mizrahi, um judeu oriental pra todo mundo falar, olha só que bárbaros, que vândalos que fazem esse tipo de coisa, manda o marido dela, se isso tá certo. Que vai o marido dela fazer esse tipo de bloqueio. Mas não, eles ficam se aproveitando dessas pessoas, que são eleitores da direita em geral, incentivando eles a fazer esse tipo de coisa, enfim, como se fossem os capachos deles para ficar nesse lugar de agressores em nome do governo da direita, porque eles mesmos não pagam o preço por isso. Só ficam atrás dos panos dando respaldo e para as ações violentas, né? Então, essa é a catástrofe que a gente vive no nosso dia a dia hoje aqui. É um negócio, enfim. Tem muito mais coisas que a gente podia falar aqui, mas muito mais coisa ruim que a gente podia falar aqui, mas eu vou parar com essa por enquanto. O nome do cara é Mordecai David. É o cara que vai. É assim. E sabe uma parada que é muito impressionante, cara? É como é que a justiça, né? Obviamente que eu não vou esperar nada da polícia, né? Que a polícia vá prender, vá fazer alguma coisa contra esses caras. Enfim, a gente sabe como é que está a polícia israelense. A polícia israelense caiu, né? É uma polícia hoje que ela funciona como uma correia de transmissão da política do bem. E é por isso que nada acontece com esses caras. Mas eu fico impressionado, assim, como é que a justiça não considera uma coisa dessa assim, né? Porque assim, esses caras, o que que eles fazem? Eles vão para uma manifestação, eles botam um telefone na tua cara e começam a te provocar, a ficar na tua frente, e não encostam em você, né? Tudo é a questão do encostar. Você não pode encostar na pessoa, mas você pode estar ali na frente da pessoa provocando, fazendo tudo. E como é que isso não é considerado agressão, cara? Isso é uma parada assim que não entra na minha cabeça. Como é que isso não é considerado agressão? Agressão é o quê? Se um cara for lá e dar um murro na cara desse maluco? O que ele tá fazendo não é agressão, entendeu? Assim, é uma parada tão bizarra, é uma parada assim que eu não consigo entender. Como é que a justiça israelense permite um negócio desse, né? Porque isso não é de hoje. Eu acho que se a gente falar de hoje, eu vou até falar o seguinte: pô, a justiça israelense está com tanto problema na cabeça para defender, com tanta tentativa de golpe para defender, que isso aqui é aquela luta, aquela briga que ela vai preferir não entrar, né, para não acirrar mais os ânimos. Saiba, quem tem filhos pequenos, né, ela acaba tendo essa questão sempre, né? Saiba as brigas que você vai entrar, né? Então é isso. Então a justiça israelense, ela também está nesse modo aí, né, de saiba a briga que você vai entrar. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu aqui, não é de hoje. Não é de hoje. Eu moro aqui há 15 anos, eu vejo isso há 15 anos. Esse tipo de provocação acontecendo. E assim, é super normalizado. Então a gente chega agora a níveis muito maiores, né? A níveis de uma violência por parte da direita muito grande e com a conivência da polícia, com a conivência das forças de segurança, que absolutamente nada fazem, né? Que obviamente o Ben não precisa nem falar, cara. Essa é a real também. O Ben não precisa nem falar, os caras já sabem o que fazer. Eles já entenderam a mensagem e eles fazem parte dessa ideia também. A boa parte hoje dos soldados ali da polícia, né, da galera ali, é na cabeça Benvir também. Então cara, vai passando aí a torta e a direita isso tudo. E realmente muito assustador. Inclusive, cara, tinha uma outra. Vamos então para a próxima notícia, né, que é relacionada a isso, ao Ben-Gvir, né, que vem se recusando, né, a promover policiais, né, geralmente policiais
que são contrários à sua política ou que são contrários à política do governo, enfim, pessoas que Ou não fazem que não estão totalmente alinhados com ele, né? alinhados com ele, né? Que Exatamente. não são capazes dele. Inclusive, teve uma policial que na semana passada ela participou, nessa semana, né, foi o julgamento aí do caso que ela entrou com um apelo na justiça, porque ela já tinha passado muito tempo ali sem ser promovida e o Benvir se recusava a promovê-la e e ela alegou na justiça que isso é porque ela é uma das investigadoras do caso Netanyahu e por isso que ela não é envolvida, não é promovida. É isso, né, cara? O cara é o dono da polícia, ele faz absolutamente tudo que ele quer com a polícia. Inclusive, eu tava vendo hoje acho que foi no Haaretz que saiu, né? Que não sei se foi no julgamento dela, dessa oficial, foi um julgamento de portas abertas e quem foi a presenciar o julgamento foi uma chefe da polícia, né? Ou seja, ela vai lá para perceber tudo o que está acontecendo sobre as questões ali envolvidas para, tipo, ó, estamos aqui, hein? Não fala aí o que você quer, não. A gente tem ouvidos aí para saber o que vai acontecer, o que você tá falando. Enfim, cara, o Bankman controlou o bagulho todo, né? Não tem mais muito o que comentar, né? Ele está travando tudo isso. Vale a pena te lembrar que a Suprema Corte adiou a votação sobre o afastamento dele, porque ele não está cumprindo com o combinado dele com a Conselheira Jurídica do governo. Ele continua interferindo na parte operacional da polícia, que não é função do ministro, ele está, ou seja, descumprindo a lei. Quando ele tem um acordo que é homologado pela própria Suprema Corte, ele não cumpre, ele está descumprindo uma decisão judicial, é crime, né? Ela pediu para ele ser afastado e a Suprema Corte decidiu adiar a votação como a gente comentou isso na semana passada, né? Quem quiser escutar um pouco mais sobre isso, volta lá. Mas ele continua fazendo o que ele sempre fez. Eu até escutei pouca voz dele essa semana, para minha sorte, mas a gente viu essa notícia, né? Saiu bem no início da semana. Ele está em pé de guerra com o chefe da polícia, porque o chefe da polícia quer fazer algumas promoções ali. Ele precisa de promoções, né? Promoções é o que faz a motivação do policial, né? Ele quer ser promovido, ele quer ganhar um salário maior, ele aspira a um cargo melhor. E os oficiais da polícia, né, os caras com mais alto escalão, e o Ben-Gvir ele não aceita a promoção do chefe da polícia, do Daniel Levy, porque ele quer que só subam os comparsas dele. Se não são os comparsas dele, ele não autoriza. Que, assim, o Israel Katz tentou fazer coisa parecida no exército. Mas, assim, perto do que o Ben-Gvir faz na polícia, o Israel Katz é um republicano. Assim, o Ben-Gvir ele não admite que alguém na polícia suba sem ser um capacho dele, e os que não são capachos dele, ele torna a vida um inferno, até os caras pedirem para sair. Hoje o Nathan Escher, que era um ex-comandante da polícia, importante, que se renunciou à polícia durante a época do Ben-Gvir, ele falou que alguém precisa parar o Ben-Gvir urgente, porque o que ele está fazendo com a polícia é um perigo para a segurança nacional terrível. Obviamente que a polícia respondeu a esse comentário com um depoimento muito a cara do Ben-Gvir, né? Atacando o Nathan Escher, dizendo que ele que coloca a segurança do país em risco, etc. Enfim, outra vez a Chivena Molhado falar sobre isso por mim, já chega. Já tô cansado de ficar falando coisa Ma- ruim. Mas o Ben-Gvir ele apareceu essa semana também no enterro, né, do refém do Rangvili. Ele foi lá, falou, ele foi lá, inclusive com aquele brochezinho que ele usa, que é o brochezinho com uma forca, né, a corda de uma forca, que é parecido com um broche que foi feito pela família dos reféns, né, que era um símbolo, era um laço, né, e ele fez um da forca, que ele é a favor da pena de morte dos terroristas. Então esse é o símbolo que ele usa ali para defender a pena de morte. E ele no discurso, ele foi lá, falou. O Netanyahu foi também no enterro deles. Não foi, o Netanyahu acho que é o primeiro enterro que ele vai, né? Se eu não me engano. Ele não apareceu em quase nenhum enterro de reféns. Obviamente recebeu muitas críticas por isso, né? Difícil, ele quase não falou com as famílias e quando falava mentia, né? Enfim, o Ben-Gvir também foi no enterro, também falou e aí defendeu a pena de morte, falou da questão ali do controle do Negev, né? Falando que o Ranvili morava no Negev e por isso o Negev precisa ser fortalecido, inclusive, né? A notícia que quando eu falei lá no primeiro bloco, né, sobre a limpeza étnica no Negev, foi depois do discurso dele, né? Ou seja, como parte aí dele mostrar a política que ele está defendendo, ele foi lá e expulsou famílias de
de cidadãos árabes que também foram mortos no 7 de outubro ou como consequência do 7 de outubro, e também falou ali do orgulho dele, de como ele transformou as prisões de Israel, né? Já que as condições dos prisioneiros palestinos desde o 7 de outubro, assim, se deterioraram absurdamente. As informações que a gente tem são realmente assustadoras, o pessoal não recebendo comida suficiente, enfim, sem aquecimento, condições gravíssimas, além de dezenas já terem sido mortos, né? Morrerem, prisioneiros palestinos morrerem em prisões israelenses no último período e nenhuma resposta é dada sobre o caso, né? Obviamente que o Estado israelense é responsável pela vida dessas pessoas. É isso, Ben-Gvir, o governo é dele, né? Esse é um legado que a gente vai ter desse governo, é o avanço dessa política terrorista de Estado pelas mãos do Ben-Gvir. É impressionante mesmo. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso terceiro bloco, para as amenidades da semana. Bom, João, terceiro bloco. Essa semana a gente vai sem personagem da semana, porque na verdade era a minha vez, eu não lembrava disso. A gente foi gravar aqui e agora que o João falou era a sua vez, bom, então fica para semana que vem, gente. Não lembrei, aí foi mal. Semana que vem um personagem da semana, mas a palavra da semana a gente tem, cara. Vamos de quê? Vamos de Hassinut. Hassinut, que enfim, Hassinut na verdade pode ser várias coisas, mas Várias coisas. no termo político, Hassinut é imunidade, que é imunidade é parlamentar no caso, né? Os Isso. parlamentares podem falar o que eles quiserem. Então eles não podem ser presos por dar uma opinião, não podem ser processados por darem uma posição porque eles têm a imunidade. Mas Hassinut também pode ser imunidade contra a doença, hein? Igual em português, né? Exato. Você também pode ter porque e Rissun, que é uma palavra que tem o mesmo radical, é vacina, hein? Então e aí se a gente for puxar, tem uma palavra que é Hossen, que é uma palavra muito usada aqui em Israel, que é resiliência. Resiliência, Mas ela tem um sentido muito diferente, assim, muito mais aprofundado do que resiliência em português, né? A minha esposa trabalhou num lugar chamado Merkaz Hossen, que é o centro de resiliência. Mas o que significa? Era um lugar, era um espaço que trabalhava a situação do pós-trauma, né? Enfim, principalmente, ela trabalhava principalmente com escolas, né? Ajudava professores a trabalhar com a questão do pós-trauma. Mas o Mercado Rossen trabalha em várias organizações também. Então, Rossen, que é resiliência, Hassinut, que é imunidade, Rissun, que é vacina, é, enfim, o Lehassen, que no caso é vacinar. Tem uma série de palavras que também tem esse mesmo radical, que significam basicamente coisas parecidas, né? Que é você estar preparado para lidar que você está protegido, no caso. Você se autoproteger, ainda que a palavra proteção não tenha esse radical. Mas aí fica para outro dia. Hum. Bom, é isso. Vamos então para o nosso correio dos ouvintes. Bom, temos aí a mensagem do nosso ouvinte Gabriel Brown falando que na mídia inglesa não está cobrindo o racha nos democratas e ele viu um analista indicando que isso poderia ser em decorrência de uma antipatia com o discurso explicitamente contra a ocupação que é adotado pelo Meretz, e aí perguntando para a gente sobre se isso fazia sentido. O Yair Golan, né, juntou aí os dois partidos, o Partido Trabalhista, Alvodá e o Meretz, num novo partido, Partido Democratas, na semana passada foi acusado aí de querer quebrar o acordo, né? Porque o Meretz tem algumas cadeiras, tem alguns nomes que podem indicar, né, no início da lista, né? Porque aqui a eleição é por lista, né? Então os partidos vão indicar nomes ali dentro da lista e dependendo do número de deputados que forem eleitos, os partidos vão ter ali um determinado número de deputados nessa lista, né? Tanto o Partido Meretz quanto o Partido Avodá. E o Yair Golan estava sendo acusado de querer quebrar esse acordo e tirar essas nomeações do Meretz. Eu não vi qual seria o motivo, João, não consegui ver. Você viu se era por conta dessa radicalização aí, desse lado mais radical do Meretz, né? Não, ele diz que o Yair Golan não gosta muito do Meretz, então ele saiu porque ele não conseguiu vencer as primárias do partido, ele ficou meio irritado, e ele não gosta muito, ele acha que o Meretz tira voto também deles. Basicamente, ele também quer mais poder para ele e para eleição direta da lista. Ele tem medo do partido ficar com muita cara. Os democratas estão nas pesquisas apresentam com entre 9 e 11 cadeiras.
E se você tem, por exemplo, o Ergolano já está eleito o primeiro. Aí você tem três vagas reservadas para o Partido Trabalhista entre os 10 primeiros, e duas para o Meretz. Então o que que sobra aí? Que são votações internas, não é uma indicação do partido. É assim, dentro da votação interna da lista tem os nomes que são ligados ao Meretz, tem duas vagas. Pelo menos, entre os 10 primeiros, ou duas ou três. Não sei, uma coisa assim. Se pega que os dois partidos juntos tem cinco, aí tem o Ergolano com seis. E ele pode indicar outras duas pessoas dele nos 10 primeiros. Você concorrer nas primárias do partido, a tua chance de se eleger é muito pequena, né? Porque você tem, sei lá, duas, três pessoas só que podem entrar na lista dessa maneira. E isso, a votação das primárias, ela mobiliza a base, ela faz com que as pessoas saiam para votar, elas trazem caras novas, elas possibilitam que pessoas que não estão envolvidas com a política partidária, possam tentar entrar para a política, renovam e trazem o eleitorado também a participar. E ele queria diminuir essa reserva de vagas, né? E ele foi para cima direto do Meretz, porque é a parte que me interessa para ele, né? Eu até acho que ele tem razão quando ele diz que essa reserva de vagas por partido não é boa, né? Mas eu acho que você não tem que ter para o Meretz, também não tem que ter para o Partido Trabalhista, não tem que ter para ninguém. Para mim, todo mundo que está afiliado vai lá, vota e decide, né? Mas foi a maneira que o Meretz arrumou também para guardar vagas para eles. E eu acho que enfim, porque provavelmente eles pensam que não se garantem nas primárias. O que é uma coisa ruim, eu acho que, enfim, o eleitor decide quem está na lista, entendeu? Eu acho que para mim não devia ter essa reserva de vagas, no máximo uma por partido e pronto. Mas enfim, já assim foi decidido e essa é a situação. Quero só fazer um comentário rapidinho. Saiu hoje pesquisa do canal 12. Nessa pesquisa do canal 12, a lista unificada teve 12 cadeiras, bem menos que as 16. 12 cadeiras, ela responde à votação que esses partidos estavam tendo antes da união. A diferença é que os votos do Ballad estavam sendo desperdiçados, que o partido não passava a cláusula de barreira. Então o Hadash e Tal, junto com o Ram, eles estavam tendo entre 9 e 10 cadeiras nas pesquisas. E agora estão com 12. É sinal de que os votos do. Tudo que aconteceu não potencializou, pelo menos por enquanto, segundo essa pesquisa. Simplesmente eles aproveitam os votos que estavam sendo jogados no lixo. Isso provavelmente vai acontecer também com os votos do Benny Gantz. Ele provavelmente vai se juntar com alguém para concorrer a essas eleições. O Gantz outra vez não passou a cláusula de barreira. Ele teve 3%, ou seja, 3,25% nas pesquisas, né? É, Enfim, outros partidos também não passaram, não chegaram no mínimo na cláusula de barreira, como o sionismo religioso do Bezalel Smotrich, o Partido dos Reservistas, lá do Yoav Handel, que chegou a passar uma outra pesquisa, mas agora não está passando, enfim. Mas só queria fazer esse comentário. E já engato nisso aí, na pergunta feita pelo nosso novo apoiador, né? O Miguel Krasek, que ele comentou comigo, eu tinha até que ir para o Google pesquisar para entender esse caso, né? Ele falou, olha, eu escutei falar, eu vi aqui nas redes, gente, sobre a morte de um juiz que cuidava no caso do Bibi, que tinha sido uma morte muito suspeita, né? Que está rolando. E eu falei, cara, que é isso que ele está falando, cara? E eu fui pesquisar. E o que eu encontrei? Eu encontrei um monte de coisa, na verdade. O juiz que morreu no acidente de trânsito é o juiz Beni Sagui. Beni Sagui é o presidente do tribunal do Beit Mishpat Shalom, que é um tribunal menor de Beersheba. Um tribunal menor mais ou menos, né, que não é a Suprema Corte, mas enfim, ele julga casos pontuais, tribunal importante, e esse tribunal julga a pasta 3000, que é uma pasta que o Netanyahu, a polícia pediu para o Netanyahu ser indiciado, e o conselheiro jurídico do governo na época, o Avichai Mandelblit, ele decidiu não indiciar o Netanyahu nessa pasta. O Netanyahu foi indiciado nas pastas 1000, 2000 e 4000. A 3000 ele não foi. E o Ben Sagui é um dos juízes, um dos três juízes que julga essa pasta. Então, ele não tem nada a ver com o caso do Netanyahu, porque ele não tem nenhuma ingerência sobre o que acontece com o Netanyahu. Caso o Netanyahu fosse réu, a gente poderia suspeitar, ainda que sem provas é meio complicado, né, jogar uma coisa dessa. Mas o Netanyahu sequer é réu nesse caso. Então, o que o juiz tem a ver? O juiz não é investigador, ele não é policial, ele está julgando. E o Netanyahu não é réu, então não tem nada a ver com o Netanyahu. Ok? Ele morreu num acidente de trânsito na Estrada 6. Ele era conhecido por ir sempre de moto, né? Para andar sempre de moto. E, enfim, ele sofreu um acidente, estava dirigindo a moto dele. Um carro parece que entrou no lugar que fez uma entrada sem ver a moto chegando, se chocou com a moto, ele morreu. Isso foi no dia 4 de janeiro. E até o jornal dele. Tem um jornal importante britânico, agora não lembro o nome, Daily alguma coisa, que divulgou isso Daily como se Mail. fosse. Daily Mail, esse mesmo.
que divulgou essa falsa notícia, porque ele não era juiz no caso do Netanyahu, e isso ajudou a que essa teoria da conspiração repercutisse. Mas é pura teoria da conspiração. O cara não tem nada a ver com o Netanyahu. O juiz não tem nada a ver com ele. Ele não tem nem poder de incluir o Netanyahu. Ele não foi chamado nem para depor nesse julgamento. Então não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que ele até deveria ter sido indiciado. Está tendo agora uma comissão investigativa sobre o caso submarinos que pode propor que isso seja feita uma revisão e o Netanyahu seja indiciado, mas ela não tem um parecer final, mesmo que ela tenha um parecer final recomendando o indiciamento do Netanyahu. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. E olha, não tem, primeiro não tem nenhuma evidência de que esse ataque, que essa morte tenha sido algo além de um acidente de trânsito, né? Nada indica para isso, e muito menos o envolvimento do Netanyahu numa situação dessa. Então, vamos julgar o Netanyahu pelo que ele fez e faz, não pelo que ele não fez. A gente não precisa inventar nada. E quem compra isso é que é lamentável quando um jornal grande entra, você passa a não questionar, né? Mas não acredita nessas páginas de internet, de redes sociais que divulgam essas coisas, não. É melhor procurar. O Miguel fez certo de procurar a gente porque vários sites israelenses em hebraico tinham noticiado essa teoria da conspiração. Eu achei o Ynet, eu achei o Maariv, eu achei outros sites de jornalismo um pouco menores, noticiando como essa teoria da conspiração estava rolando o mundo afora, sem pé nem cabeça, né? E qual é o objetivo? Talvez seja transformar o Netanyahu, além de em tudo que ele é, num mafioso também, né? Enfim, ao que se saiba, essa não é uma prática que o Netanyahu costuma usar. Ele ainda não foi sequer acusado seriamente de fazer coisa desse tipo. Foi acusado de fazer coisas piores que isso, certamente, e com razão. Mas, mas isso não. Então, essa história ela é falsa, né? Até que se prove o contrário, pelo menos. Mas mesmo que essa história, assim, ela não tem nem chance de ser verdadeira, porque o cara não tem nada a ver com o Netanyahu. Pode ser que alguém tenha matado esse cara, alguém envolvido na parte dos submarinos. Assim, ainda que não tenha nenhuma evidência, poderia ser. Mas o Netanyahu é forçar muito a barra. Bom, é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. 11h51 da noite do dia 29 de janeiro. Eu vou É isso dormir, aí, que amanhã eu ó. acordo cedo. Acordamos cedo. Vamos, que também começarei amanhã a gravar, a editar esse podcast. É isso. Nos falamos então na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Gabriel Brown Silva, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer,
João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Miguel Gazrek, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,